Esquece isso de aprender inglês se você quer passar num concurso militar. Você não tem que saber falar, você não tem que saber ouvir, você nem precisa saber escrever de fato. Porque, diferente de outros vestibulares, você não precisa fazer uma questão aberta, dissertativa. É responder o xizinho, entendeu? A alternativa lá. Então esquece isso de curso fora, porque eu vou fazer exercícios de audição, não sei o que, vou ouvir uma música e transcrever tudo. Não precisa disso. Foque em passar no vestibular. Foque em passar no seu concurso, em conquistar a farda. Depois você vai correr atrás disso. Seja bem-vindo ao Do Zero à Farda. Aqui, eu e a Jéssica vamos discutir estratégias para você sair do zero e conquistar a sua farda. Nem sempre o que vamos dizer aqui vai ser fácil de ouvir ou mesmo de executar, mas quando você passar, você não vai se arrepender. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um do Zero à Farda. Nesse quadro a gente discutiu um monte de estratégia para você sair do zero e chegar até a sua farda. Fala galera, eu sou a Jéssica e o episódio de hoje vai ser sobre inglês no vestibular. Um assunto muito pedido aqui. O pessoal pergunta o tempo todo, tá? No Instagram, tá aqui do lado. Se vocês não me seguem por lá, esse é o momento lá. Eu respondo todas as perguntas que vocês me mandam pelo direct. Se vocês não querem perder esse conteúdo, não deixem de se inscrever. Toda terça-feira tem um do Zero à Farda novo. E sexta-feira tem um vídeo semanal de dicas que eu bato um papo sobre outros assuntos. Bora lá! Bom, todo mundo sempre pergunta, né, se precisa mesmo de inglês no vestibular. Vem desesperado nossos alunos. Ai meu Deus, eu não tenho inglês, não sei falar inglês. Você sabia inglês antes de prestar vestibular, Alexia? Eu sabia. Né? O pessoal fala, putz, se você sabe inglês, então você já tá meio caminho andado. Calma lá, que também não é bem assim, né? Não é tão simples o pessoal ser bom em inglês, bom em física, bom em matemática e bom em português e redação ao mesmo tempo, né? Quando a gente tá falando da AFA. Mas eu sabia inglês, fiz curso antes, já dei umas monitorias e tudo mais. Então, pelo menos uns 4 anos aí da minha vida, dos 12 aos 16, 13 aos 17, eu tava muito apaixonada por inglês, vivia na escola de inglês e tudo mais. Bom, eu não sabia inglês quando prestava vestibular e passei no vestibular. Olha só, pois é. Então, você acha que precisa ser fluente no inglês? Não, assim inglês vai ser importante para sua vida, beleza? A gente vai chegar na faculdade, vai ter um monte de livro em inglês, tem professor que dá aula em inglês às vezes, né, quando você tá numa universidade maior. No caso dos concursos militares não acontece muito. Mas assim, uma palestra, um treinamento, livro que você vai usar, uma viagem, né, alguma coisa fora do país que você vai participar, com certeza vai precisar. Mas para passar no concurso, não. Só que assim, a gente tem que ter em mente que se você sabe, melhor. Lá na frente, principalmente pro pessoal que presta EAR pra BCT, né, para controle de tráfego aéreo, cara, eles puxam um pouquinho exatamente porque eles esperam que se você vai controlar o tráfego aéreo, pode ser, e muito provavelmente vai acontecer, que você não esteja numa base só nacional, seja uma base internacional, onde os pilotos vão falar inglês com você. Então você tem que saber alguma coisinha ali, né? Mas tem possibilidade de correr atrás depois. Só que aí você tem que pagar a dívida depois. Pra passar no vestibular, não precisa de fluência. E como que é o vestibular, assim, da AFA e da IAR? Porque a gente sabe que cada vestibular tem sua particularidade. Então, como que é esses vestibulares, assim, no inglês? Cara, Pra começar, eles estão dentro do pacotinho dos concursos militares, né? Quando a gente fala de inglês de concurso militar, é um inglês diferente de Enem, um inglês diferente de outras provas que a gente vê os alunos prestando para engenharias, para medicina, aqui no Chega de Vestibular. O que acontece dentro das provas de inglês dos concursos militares? Existem ainda algumas nuances de AFA para EAR para outros concursos. Quais que são essas nuances? Começando pela AFA, que foi a minha prova-alvo desde o começo, tá? Cara, assim, lá em
2011, mais ou menos, quando eu comecei a prestar AFA, ainda bem antes de eu ser aprovada, com todo respeito à banca, a prova era muito ruim. Muito ruim. Erros, questões com dupla resposta, questões que parecia que o pessoal, que a banca pegou um texto em português, jogou no Google Tradutor e colocou na prova. Entendeu? Você conseguia perceber no texto que aquele não era um texto nativo em inglês. Só que o que acontece? Quem que percebia isso? Quem já sabia um pouco mais de inglês. Então, assim, o aluno que chegava na prova nervoso para olhar para aquela prova mal construída, cara, ficava muito mais nervoso, muito mais ansioso. Ai, meu Deus, vou passar por causa de inglês e tudo mais. E era muito complicado. Então você acha que era um problema maior para quem já sabia inglês? Ou não? Eu acho que eram problemas em todos os lados. Só que assim, de fato, acabava sendo mais prejudicial para quem já sabia inglês, porque a gente chegava com uma confiança lá, esperando fazer pelo menos a média, né? Quem tinha um pouquinho mais de confiança já esperava tirar 90% ali, ou talvez até gabaritar. Só que os caras chegavam lá, você dava uma olhada na prova e falava, putz, eu não sei. Você chegava, olhava a questão e falava, meu, tem 2 respostas, não é possível. Aí você gasta um tempão na prova, sendo que você foi com uma estratégia de prova de eu já sei inglês, vou gastar menos tempo. A hora que você chega lá, gasta um tempão, pega um texto mal escrito. Desestabiliza, né? Total. Pra quem não sabe inglês, também vai ter isso de deixar mais ansioso, mais nervoso. Também não é fácil. Enfim, essa era a visão da prova da AFA lá em 2011. Hoje tem melhorado muito. Porém, traz textos assim de 80, 100 linhas, né? Textos cansativos, né? Totalmente. A gente já vai para a prova esperando cansar muito em matemática e física, acaba cansando muito em inglês também. Tá aí a importância de conhecer a prova. Então os alunos têm que ir preparados para um texto cansativo. No mínimo, tá? E assim, para quem não sabe, vai se esforçar muito mais para ler. A gente sabe disso, né? A gente vê isso até com textos mais complexos em português, que cansa muito. Sobrear uma prova melhor construída, uma prova com textos nativos, textos tirados de fontes confiáveis, de fontes bem escritas, textos que rodam nos Estados Unidos, pro pessoal que mora lá, pro pessoal que é nativo mesmo, uma gramática útil, né? Aquela gramática que a gente usa no dia a dia, nada de absurdo, nada de inversões complexas, uma gramática que, se você sabe o mínimo, você consegue desenrolar ali. Então é uma prova bem melhor construída. Também é uma prova cansativa, os textos são grandes. Prova cansativa por conta da quantidade de exercícios, muito mais do que por conta da complexidade das questões ou por conta do tamanho dos textos. Os textos costumam vir medianos, assim, bem menores do que o da AFA, e com questões, assim, mais tranquilas de serem resolvidas, não necessariamente fáceis, mas que demandam menos, com certeza. Então, uma coisa que todos os alunos costumam perguntar é o que precisa saber, então. Se não precisa ser fluente, o que o aluno precisa estudar, o que ele precisa saber para fazer uma boa prova? Cara, assim, ó, primeiro que gramática vai cair, né? Os concursos militares, eles pedem um pouquinho mais de gramática, eles gostam de ser um pouco mais conceituais. Normal, acontece na física, na matemática e no português. Vai acontecer em inglês também. Gramática você vai ter que saber. Ah, mas que estrutura, Alexia? Estruturas básicas da linguagem. Você precisa saber o que é um substantivo, você precisa saber algumas construções de, por exemplo, voz passiva sempre tá pedindo. Então, estruturas que a gente precisa saber. Pro texto, o mínimo do mínimo, dia a dia. Tá? Da mesma forma que você não chega numa prova de português e encontra um texto nativo do direito, por exemplo, a não ser que esteja discutindo variações linguísticas, né? Do mesmo jeito que você vai para a prova de português e não costuma ver um texto do direito, técnico, né? Um texto muito técnico, por exemplo, dos economistas, alguma coisa nesse sentido, você não vai ver um texto difícil assim nos textos de interpretação de inglês. Além do que, é preciso ter na cabecinha que
Não é porque você está fazendo uma prova para aviador que vai cair uma questão de aviação. Não é porque você está fazendo uma prova de mecânico de aeronave que vai cair, que você precisa treinar um monte de palavra de mecânica das aeronaves. Isso não existe, isso não é real. Então, assim, precisa saber um pouquinho do vocabulário, um pouquinho das estruturas no texto e um pouquinho das estruturas para colocar na gramática. Na medicina, os alunos, quando não acertam uma questão de inglês, é praticamente assim, tá fora da vaga. Não conseguir conquistar a vaga. Porque praticamente todos os alunos sabem inglês. E aí quando você erra uma questão de inglês no Enem, em outros vestibulares particulares, enfim, FUVEST, Unesp, é uma vaga perdida, assim, praticamente. Nos vestibulares militares é assim também? Assim, todo ponto é ponto, né? A gente quer ser... O ideal seria gabaritar a prova, né? A gente vai pra isso. Só que, diferente da medicina, o que eu acredito, não lido muito com os alunos da medicina, e é mais com você mesmo, mas eu acredito que na medicina, o que acontece? Os alunos já estão muito preparados para inglês. Então é como se você estivesse começando uma corrida atrás, se você não sabe inglês. É diferente dos concursos militares, porque quando você sabe inglês, você sai na frente. É sutil essa diferença, mas faz total diferença lá na frente. Porque não é todo mundo que sabe inglês, então você tem um diferencial competitivo quando você sabe. Beleza? Diferente da medicina, que todo mundo já sabe, então saber um pouquinho a mais, ter passado um ano no Canadá não vai fazer muita diferença pra você. Sim, só se você der muita sorte de pegar uma questão complexa. Agora, nos vestibulares militares, no geral, a galera sabe bem o básico, tá? É um problema para grande parte dos alunos o inglês. Então, assim, não vai te cortar desde que você consiga ali uma questão de física, uma questão de matemática. Agora, o que é mais fácil? Você aprender algumas regras gramaticais e colocar em prática na prova, ou ser criativo para resolver uma questão de física? Eu não sei. Aí a gente vai dar a habilidade do aluno, e é por isso que a gente trabalha a mentoria. Para olhar para o aluno e falar assim, olha, vamos fazer esses exercícios e vamos ver até onde você vai. E aí eu consigo acompanhar mais de perto, mentorando, e falar assim, olha, eu acho que a gente precisa colocar você um pouquinho pra frente, nivelar você em inglês com as outras matérias e depois atacar aquilo que você tem mais facilidade. Veja que é matemática, vamos jogar lá em cima em matemática e não precisa te forçar tanto a aprender inglês, né? Não dá pra chegar na prova com zero inglês e achar que vai conquistar tudo nas outras matérias também, né? Não, no caso dos vestibulares militares, se você não tem a média mínima, inclusive você vai ser cortado. No caso da AFA, sua redação não vai ser corrigida, que é outro baita diferencial competitivo, no sentido de que o pessoal não costuma escrever tão bem. Então, se você escreve bem e tem a chance da sua redação ser corrigida, muito provavelmente você vai lá pra cima na lista de aprovados, né? Então, vamos dar aí 3 dicas para os alunos que querem começar a estudar inglês para o vestibular, que querem, enfim, passar num concurso e não de fato ser fluente, né, na língua. Então, eu acho que o mais importante, o globalzão, assim, é que você esteja em contato com a língua todos os dias. Ouvindo, lendo, fazendo exercício, de um jeito ou de outro, em contato todos os dias. Só que assim, tem que ter em mente que a ideia não é aprender inglês. A gente quer o quê? Passar na prova, tá? Assim, esse não é... Tem aluno até que fala, Alexia, eu tô muito nervoso com a prova de inglês, você acha que eu devia fazer um curso fora? Cara, esse não é o momento. Assim, não tem possibilidade de você gastar 2 horas, 3 horas da sua semana fazendo curso de inglês agora. Por quê? Porque a prova não vai te cobrar listening, né? Escutar, não vai te cobrar fala, não vai te cobrar esse tipo de interpretação que quando você quer falar inglês é importante, entendeu? Mas são habilidades que é para aprender inglês e não passar na prova. A gente tem que saber que o foco é passar na prova. Então, uma das coisas, vamos lá, a gente vai colocar no nosso dia a dia. Como é que a gente faz no dia a dia para ter esse contato? 30 minutinhos, você entra lá
newsinlevels.com, por exemplo. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, o site, que é um site que eu amo, acho super útil para quem tá aprendendo inglês. Você entra no site, você tem um monte de notícias ali, vários, você pode procurar qualquer uma, enfim, de vários setores, sobre alimentos, sobre guerra. E essas notícias são notícias curtinhas ali, 10 linhas, no nível fácil, no nível médio, no nível difícil, 1, 2 e 3. E aí você escolhe, você consegue ir trabalhando esse texto. 30 minutos por dia é o suficiente para você ler e fazer uma transcrição do texto. Só que, o que é transcrição? Não é pegar o texto, jogar no Google, copiar no papel. O ideal é você ter um caderninho ali, você lê, coloca no caderno aquilo que você entende. As palavras, se você tem dúvida, marca, procura tradução, vale a pena fazer esse exercício todos os dias. Essa definitivamente é a primeira dica. Nesse sentido de ter contato todos os dias, a minha estratégia quando eu estava no vestibular, porque como eu entrei sem saber nada, né, eu entrei no cursinho sem saber nada de inglês e, enfim, tive que me preparar para a prova, foi jogar jogos. Eu gosto muito de jogos. E aí eu jogava jogos voltados para aprender inglês, né? Então aprendi muito vocabulário, jogos que, enfim, me davam uma palavra em português, eu tinha que descobrir qual era a tradução dela em inglês. Enfim, acho que isso é muito interessante, assim, para os alunos que querem ter esse contato maior com a língua durante o dia. Então, jogar jogos, mudar a configuração do celular, séries, você coloca lá em português e a legenda em inglês. Legal. E aí você consegue ter esse aprendizado, assim, esse maior contato com a língua durante o seu dia a dia. Só tem que tomar cuidado pra não cair na rotina, assim, pra você desligar o seu olhar pra isso, né? Porque às vezes você já tá no automático, por exemplo, você até muda o seu celular lá, mas tá no automático você mexer em tal configuração. Sem prestar atenção, e aí você nem né? presta atenção nas palavras que estão ali, entendeu? Em inglês, você não absorve. Cara, isso acontece inclusive quando a gente tá no dia a dia, né? A gente passa na frente de um monte de lugar, a gente tá o tempo todo em contato mesmo com o inglês, mas às vezes a gente não percebe ali o que isso significa. E cara, hoje em dia que eu já tenho um olhar mais voltado pro inglês também, né? Às vezes aconteceu de eu ver um nominho lá no... O que foi? Trim. Foi isso? Trim. Cara, era um negócio que meu avô falava pra mim, assim, tipo... pega o trim, que é aquela paradinha de cortar a unha, né? Trim, não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente tava mexendo num projeto, num programa no computador... que a gente sempre usava em português. E em português era... não lembro. Não é exatamente cortar. Aparar. Não é aparar. Só que eu não sabia, até então, apara. Só que a gente reinstalou o programa e veio em inglês. Quando a gente foi procurar a função, trim, eu falei, puta, cara. Era por isso. Que muito louco, né? É por isso que o bagulhinho de cortar a unha era chamado de trim pelo meu avô. Então, quando a gente tá mais ligado assim, a gente percebe, às vezes a gente deixa passar, né? Você passa em frente de... aqui em Minas, né, tem a Araújo, que é uma farmácia. Não tá escrito farmácia, tá escrito drugstore. Só que, tipo assim, você passa lá na frente, você nem repara, sabe? Quando você tá com o olhar um pouquinho mais aguçado, prestando mais atenção, cara, você vai conseguir vocabulário no dia a dia. E é isso que vai cair. Quando você entra no News in Levels e vê uma notícia lá sobre incêndio, você espera que apareça talvez um número de vítimas, esse tipo de expressão, número de vítimas, bombeiro, fogo, área devastada, floresta, animais, talvez, tempo de resgate. Então, assim, são coisas que você já espera. Então, quando você tá com o olhar, né, um pouquinho mais treinado, um pouquinho mais atento, é muito legal porque você aprende o tempo todo. Essa dica que você deu de seriado é muito legal também. Porque eu não sei o quanto de tempo os alunos estão com seriado a essa altura do campeonato, né? Com a prova aí batendo na porta. Não muito, né? Eu espero que não muito, né? Mas é muito interessante porque ninguém espera que a gente dê uma dica do tipo assiste em português com a legenda em inglês. Sempre ao contrário. É sempre ao contrário, não, porque a gente vai acostumar o ouvido, não sei o quê. Claro, é importante acostumar o ouvido. Eu não sou professora de inglês, mas, né, estudei bastante tempo, dei algumas monitorias e tudo mais, e sei da importância de acostumar o ouvido.
Porém, a gente tem que ter em mente que na hora você vai escrever. E às vezes, muito comum de acontecer no inglês, ouvir uma coisa e escrever outra, né? Uma palavra que tem uma fonética diferente da do português. Então, por isso, ouvir em português, que a gente já conhece, e só ver como escreve, independente da pronúncia. Não é o momento de aprender a pronúncia, a gente não tá aprendendo a falar. Então, assim, 3 dicas que a gente deu aí. A primeira fui eu que dei, né? De trazer pro dia a dia, entrar no News and Levels e fazer um pouquinho dessa transcrição todos os dias, meia hora, a gente é muito mais do que o suficiente. E aí as outras 2 que foi você que deu, no fim das contas? Jogar jogos no celular, né? Aproveitar o tempo que... colaborando um pouco com a sua dica, aproveitar o tempo que você tá no ônibus, sabe? Não tá fazendo nada. Você tá ali, sei lá, esperando numa fila, um médico, alguma coisa assim. Cara, jogar é muito legal. Quando o pessoal fala de gamification, né? Quando a gente coloca as coisas num game, assim, que a gente compete e tudo mais, fica mais legal, fica mais divertido. Às vezes, eu não sei o quanto você tá disposto, mas é um aplicativo, sabe? É muito fácil de você baixar e tá com ele sempre à mão. E pra quem não gosta de inglês, assim como eu não gostava, é uma forma diferente, assim, do que você sentar, pegar, sei lá, as palavras, ficar tentando decorar, ou ler um texto, lógico que precisa, mas só ler um texto sempre. Torna monótono, chato, principalmente pra quem já não gosta. Pois é. E a terceira, qual que foi? Não temos ainda. Séries, né? Que a gente falou de colocar essa aí totalmente fora da caixinha. Pra quem nunca ouviu, vale a pena experimentar. Não precisa ser 40 minutos de episódio, galera. Pode ser Friends, que tem ali 20 minutos, e pode ser um vídeo no YouTube. Pra quem usa a técnica Pomodoro, por exemplo, você pode estudar 30, 40 minutos e tirar 10 minutos pra ver um vídeo que você goste, sabe? Pode ser um stand-up, pode ser uma entrevista, pode ser qualquer assunto. O importante é ver as palavras e ir percebendo, né? Ficar atento ao que tá rolando ali. Ande na rua atento também. Putz, são várias dicas, mas todas elas, no fim das contas, têm a ver com trazer o inglês para o dia a dia. Agora, o que não tem a ver com isso é conheça a sua prova. Você vai falar isso? Quarta dica, muito importante. Muito importante. Mas isso aí eu nem coloco mais como dica, porque se eu vou fazer um do zero à farda sobre física, sobre matemática, sobre português, história, geografia, filosofia, qualquer coisa, conheça a sua prova. Então, pra mim, nem é mais uma dica, porque é mandatório. Obrigatório. Total. Se você não conhece a sua prova, se você não tem intimidade com a sua prova, cara, você vai chegar no dia da prova e vai tomar um susto sim. Porque se você não sabe que a AFA tem 60, 70, 100 linhas de texto, cara, total desestabilização. Você tá acostumado, sei lá, treino com o Enem. Pois é. Que às vezes até tem uns textinhos grandes, mas assim, tem bastante textos pequenos. E aí você chega e só tem interpretação de texto. Pois é. Aí você chega numa outra prova que tem muita gramática com textos enormes. Pois Já era, cara. Não foi uma coisa que você treinou, assim. E pra mim é tão sério isso que faz com que você perca em outras matérias. Porque se você não conhece a prova de inglês do seu concurso militar, chega lá e dá de cara com 60 linhas de texto, você vai perder o tempo que você ia colocar na física e matemática, que às vezes você é melhor, muito melhor, que você tinha garantido. Você não consegue desenvolver, não dá tempo de desenvolver. E aí aquele negócio, né? Não tô conseguindo desenvolver uma questão que eu sei desenvolver. Ai, meu Deus, não tô conseguindo desenvolver. Ai, meu Deus, Cara, você já fica nervoso com a matéria que você sabe, com a matéria que você não sabe. E aí, como já aconteceu, de eu ver, assim, sabe? Eu não saí da prova do meio da sala pra passar mal mesmo, assim, banheiro, não consegui voltar. Então tem esse perigo quando você não conhece a prova, né? Se você conhece, você já chega lá nervoso, imagina a hora que você abre a prova, você nem sabe com o que você tá lidando. Não tem condições, não tem condições. Bom, pra finalizar, quais erros, assim, que os alunos não podem cometer na hora de estudar inglês pro vestibular? Eu vou falar um e devolver a pergunta, beleza? Beleza. Pra mim, um erro que os alunos... Talvez até o principal que os alunos cometem é tentar ser fluente. Cara,
Esquece isso de aprender inglês se você quer passar num concurso militar. Você não tem que saber falar, você não tem que saber ouvir. Você nem precisa saber escrever de fato. Porque, diferente de outros vestibulares, você não precisa fazer uma questão aberta, dissertativa. É responder o xizinho, entendeu? A alternativa lá. Então esquece isso de curso fora, porque eu vou fazer exercícios de audição, não sei o que, vou ouvir uma música e transcrever tudo. Não precisa disso. Foque em passar no vestibular. Foque em passar no seu concurso, em conquistar a farda. Depois você vai correr atrás disso. E aí, o que a gente já falou, tem que pagar a dívida. Não tem jeito, tá? É essencial, fundamental. E deixa eu ver, o que mais? O que você acha? Que os alunos cometem muito. Talvez o que você tenha cometido lá atrás, né? Um erro muito grande que eu vejo, assim, os alunos, principalmente os que não gostam, é não treinar. Uhum. Eles até, sei lá, jogam jogos, até, enfim, assistem séries, mas não pegam textos pra ler, pra fazer interpretação. Porque daí os alunos perdem o olhar pra saber, por exemplo, o tema geral do texto, sem saber procurar aquelas palavras que vão te ajudar a responder as perguntas. Então, acho que não treinar, pegar um texto mesmo, interpretar, é um erro muito grave. Cara, e é uma coisa que, assim, se você treina isso durante a sua preparação, pelo menos a questão de qual é o tema do texto, você acerta. Entendeu? Zerar inglês é uma coisa para quem negligenciou o tempo todo o estudo do inglês. E acontece, por incrível que pareça, principalmente com quem sabe. Uhum. E isso é muito complicado, porque o cara fala assim, pô, eu sei inglês. Só que lá no cursinho de inglês a gente aprende um monte de palavrinhas que usa no dia a dia, um monte de gíria e acaba perdendo um pouco do inglês culto, né? Que quando a gente fala da norma padrão, igual a gente fala no português. E aí chega lá na hora, não consegue fazer a prova em todo o seu potencial, porque tinha potencial para gabaritar. Para mim, um aluno que já viajou para fora do país tem que gabaritar a prova. Entendeu? Um aluno que, assim, já viajou pra fora do país, não vale Disney, que você ficou falando português, tá? Não vale Argentina, né? Lógico, a gente tá falando de inglês. Mas um aluno que fez um intercâmbio lá de 1 ano, não conseguir gabaritar a prova, cara, só se a prova vier ruim, igual era a prova da AFA. Aí não é culpa do aluno, né? Mas fazer um intercâmbio e achar que manda bem, que não precisa treinar, que, cara, se você não tem contato com a língua, você perde. Você perde. E tanto perde que os alunos acabam tirando notas ruins e tendo que compensar em outras matérias. Acontece muito com os alunos que já sabem inglês e nunca têm contato com a prova de inglês. Pois é. Eu já sei inglês, vou estudar só física, matemática, enfim, outras matérias. E aí chega lá na hora da prova, ele, no mínimo, vai perder mais tempo, porque ele não tem, enfim, não sabe como é a prova, não sabe a quantidade de questões que a prova costuma cobrar, então tá esperando uma coisa, chega outra, tem surpresas, fica nervoso. Uhum. E aí só a pessoa já sabe inglês, mas só por não ter tido contato com a prova antes, destabiliza e às vezes acaba perdendo ponto aí de bobeira. Pois é, podia passar em primeiro, às vezes fica naquela ansiedade de estar na lista de espera. Por causa de inglês, cara. E isso, sem contar que você fica se sentindo idiota, né? Fala assim, meu, eu sei inglês, como é que eu não fui bem na prova? Enfim, um outro erro, né? Uma vez que você vai estudar ali por 8 meses, é pra passar na prova. Depois você vê se vai ter que aprender inglês de verdade, entendeu? Às vezes você vai, sei lá, nem precisa de uma outra língua. Talvez você escolha uma língua como francês, prefira aprender espanhol, não sei. Então, não tem necessidade de sofrer por isso. Faça com a meta de passar no vestibular. E aí, depois a gente vê depois. Vai ser um desafio, né? Mas com certeza. É o preço. As pessoas querem passar no vestibular e precisa. Pois é. E aí depois, se não quiser mais ver inglês na frente, não vem. Não vê. E paga o preço, né? Paga o preço. Porque o colega vai fazer missão fora, o colega vai assistir algumas palestras fora. Mas assim, se você acha que não faz diferença pra você, deixe passar. Agora, se você quer sua farda, quer o seu jaleco, vai ter que estudar inglês. Fazer o quê? Tá na prova, vai ter que estudar. Não tem como fugir disso. E é melhor que não fuja.
Principalmente nos concursos militares, a gente tem idade pra passar. Vamos resolver essa parada logo pra não... Quanto mais rápido você começa, mais rápido você termina. Mais rápido passa, se livra disso logo, né? É verdade, a gente fala isso pra minha irmãzinha pequena lá. Cara, não gosta de estudar? Passa de ano logo, porque senão você vai ficar preso na 4ª série pra sempre. Não, pelo amor de Deus. Quando chegar na 8ª série, vai acabar. Acabar, mais ou menos. Ela vai saber disso um dia. Galera, esse foi mais um do Zero à Farda. Aqui a gente discute um monte de estratégia pra ajudar vocês a sair do zero e conquistar a farda de vocês. Ó, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever e de colocar o seu like aqui pra gente, pra que a gente... Aí, ó, like, olha que beleza, tá vendo? De deixar sua curtida aqui pra gente que a gente saiba que você gosta desse tipo de conteúdo. Quando você se inscreve, o YouTube avisa toda vez que um novo vídeo sai, então é bastante importante mesmo, tá bom? Toda terça-feira, do Zero à Farda nova. Toda sexta-feira, um novo vídeo sobre outros assuntos que a gente discutir. Em breve teremos um novo quadro no canal, onde a Alexa vai responder diferentes perguntas que vocês vão fazer. Então eu vou deixar uma caixinha no destaque do Instagram pra vocês perguntarem tudo que vocês quiserem. Então me segue por lá, hein, galera, @chegadevestibular. Se vocês quiserem fazer a pergunta na caixinha ou no direct, vocês que mandam, eu respondo por lá. Respondo também aqui nos comentários e no e-mail chegadeveste@gmail.com. E se tiver alguma sugestão de tema pro do Zero à Farda, pros vídeos gerais na sexta-feira, pra stories, cara, deixa aqui embaixo que eu vou ter um baita prazer de colocar no ar conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? Um grande abraço, galera, até mais, tchau! Tchau!